Ok, pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas aulas com o estudo das forças intermoleculares. Então, a gente vai falar hoje a respeito do tipo de interação que existe entre as substâncias. Então, eu tenho aqui, é evidente que você se lembra sobre que nós já trabalhamos as ligações interatômicas, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e também as ligações metálicas. Aí falamos sobre as interações. As interações, elas ocorrem entre as moléculas. O termo ligação geralmente é mais apropriada, é mais adequada para as ligações que ocorrem entre átomos. E as forças ou interações são termos mais utilizados para representar as relações entre as moléculas. Então, nós vamos falar hoje sobre as forças intermoleculares, ou seja, são aquelas forças que unem as moléculas. Para eu ter a noção exata do que tipo de força predomina sobre determinadas estruturas, eu tenho que reconhecer a polaridade das moléculas. Então, nós vamos estar relembrando a polaridade das moléculas. Então, as moléculas, elas podem ser polares ou apolares. Então, quando você tem moléculas polares, eu posso identificar dois tipos de interação. Então, moléculas polares, elas podem ser unidas por interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Então, toda molécula que caracteriza por ser polar, ela vai ter o tipo de interação do tipo dipolo-dipolo. Só que existem algumas moléculas que são polares, mas que elas são que apresentam na sua composição, apresentam na sua composição os elementos químicos oxigênio e flúor ou nitrogênio. Quando as moléculas apresentarem flúor, oxigênio ou nitrogênio, e esses três elementos, por serem os mais eletronegativos da atmosfera, da tabela periódica, eles tiverem contato com o hidrogênio, então vai gerar, apesar de polar, elas vão gerar um tipo de interação especial chamado de ponto de hidrogênio. Então, as ligações polares, elas podem gerar dois tipos de forças. As do tipo dipolo permanente e também pode gerar as ligações de hidrogênio ou interações de hidrogênio, como a gente queira. Então, nós vamos estar estudando também as forças que unem as moléculas apolares. Então, as moléculas apolares, elas são unidas por forças do tipo dipolo induzido ou força de Van der Waals. Tá? Então, as moléculas apolares, elas se unem através das interações do tipo dipolo induzido ou dipolo temporário. Essas forças também são chamadas de dispersões de London. Então, essas moléculas, elas se unem sempre, elas são unidas por forças do tipo dipolo induzido. Então, moléculas polares se unem através das
das forças dipolo, dipolo, dipolo permanente, as moléculas apolares, tá? Caso aqui do nitrogênio, tá? Por moléculas do tipo dipolo, dipolo, tá certo? As moléculas apolares, dipolo induzido, e as moléculas polares, elas são dipolo permanente ou dipolo, dipolo, tá? Então, veja só, uma coisa importante no reconhecimento da molécula é você saber o momento do dipolo. Então, é um momento resultante. Ou seja, na realidade, você vai ter aí atuação de forças que determinam a resultante, tá? E esse momento resultante é que vai definir a polaridade. Quando você tem moléculas com mesma carga, mas que apresentam sentidos opostos, o que é que acontece aí? Você vai ter um vetor momento dipolo-dipolo, igual a zero. Então, quando essas distâncias entre os centros das cargas, né, for igual a zero, então eu vou ter uma molécula apolar. Ou seja, momento resultante igual a zero, espécie apolar. Momento resultante diferente de zero, as moléculas são polares. Então, quando você tem vetores de mesma intensidade e sentidos opostos, tá? Esses vetores se anulam e a molécula é apolar. Quando os vetores, a resultante dos vetores se somam, então a molécula é polar, porque o momento resultante é diferente de zero. Nós temos aqui, tá, um caso do momento dipolar na molécula do dióxido de carbono. Então, aqui eu tenho oxigênio, e do outro lado eu tenho oxigênio. Vetores de mesma intensidade. Então, quando você faz essa subtração aqui, M1 menos M2, momento resultante, isso aqui dá igual a zero. Então, olha, aqui o carbono está ligado ao oxigênio desse lado, do outro lado está ligado ao oxigênio também, que tem a mesma, tem a mesma polaridade, tá? Então, um puxa para cá, outro puxa para cá, então vetores de mesma intensidade, sentidos opostos, eles se anulam. Então, nesse caso aqui, o momento resultante é igual a zero. Então, essa espécie aqui é uma espécie apolar. Então, como a espécie é apolar, o tipo de força que une as moléculas do dióxido de carbono é do tipo dipolo induzido ou dipolo temporário, tá? Aqui agora, eu tenho, a molécula, tá, do CO3, CO3 menos 2. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? O momento resultante aqui. Perceba você que aqui, M1 e M2 estão direcionando para cá. Você vai ter uma resultante, tá? Aqui, uma M3 que vai culminar para lá, para esse ponto. Então, quando você faz essa resultante aqui, ela vai dar uma resultante diferente de zero. Tá? Então, como M1, como aqui, M1 com M2 vai dar essa resultante aqui, então você vai ter aí, momento resultante vai ser igual a zero. Por que que o momento resultante é igual a zero? Porque tem uma normal aqui, Então, esse prolongamento aqui dessa resultante aqui, provoca a anulação. Então, você vai ter vetores de mesma intensidade, tá? E sentidos opostos. Então, a resultante aqui, com a normal com a resultante, você vai ter um vetor diferente de zero. Então, M1 e M2 resulta numa molécula também apolar. Quando a gente trabalhou esse tipo de molécula, eu disse para você,
moléculas triatômicas. Ó, moléculas triatômicas. Elas podem ser linear ou angular. Nesse caso aqui, essa molécula é tetratômica. 1, 2, 3, 4. Né? Uma molécula, para ser polar, ela tinha que sobrar pares no elemento central. Como você sabe que no carbono, por ser da família 4A, não há possibilidade de sobrar pares de elétrons. Por quê? Porque para o carbono atingir o octeto, ele tem que compartilhar todos os elétrons, não é, da sua camada de valência. Então, não sobra pares de elétrons. Logo, esta molécula aqui, ela não tem pares de elétrons sobrando no elemento central. Quando você pega elementos da família 5A, 6A ou 7A, você tem possibilidade de observar que existem algumas nuvens de elétrons que sobram no elemento central, ou seja, naquele elemento que faz as ligações com os elementos periféricos. Neste caso aqui, o carbono não sobra elétrons, portanto, eu tenho uma molécula tetraatômica formada por 4 átomos que não sobra pares de elétrons. Isso é o suficiente para você concluir que essa molécula é uma molécula apolar, ok? Então, veja só. A intensidade das forças intermoleculares. Então, veja só. Pessoal, vocês já sabem, as moléculas apolares, como o próprio nome diz, elas não formam polos, tá? Elas não formam polos. Portanto, tá? O fato de não formar polos, elas se aderem, às vezes, temporariamente, pelo toque uma com a outra, pela indução. Elas vão se chocando e vão gerando uma pequena quantidade de carga na periferia, né? E isso aí, em algum momento, provoca alguma atração entre as moléculas e elas formam determinadas substâncias, tá? Só que essas substâncias apresentam baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. Por quê? Porque a intensidade, elas são formadas por moléculas apolares. E as moléculas apolares se ligam por dipolo induzido. E dipolo induzido são forças que ocorrem temporariamente quando essas moléculas se chocam umas com as outras. Elas se chocando vai gerar uma pequena quantidade de carga. E essa pequena quantidade de carga é suficiente para promover uma atração entre as moléculas, ainda que frágil, mas formam substâncias de baixo ponto de fusão e de ebulição. Então, já as moléculas polares, elas apresentam polos positivo e negativo. Então, a atração é forte. Então, elas vão apresentar alto ponto de fusão e de ebulição. As pontes de hidrogênio, ligação ou interações de hidrogênio, da mesma maneira, vão apresentar intensidades de força ainda maiores que as de polo e dipolo. O que se esperar, por exemplo, dos estados físicos? Você já sabe que a interação no estado sólido é maior que no estado líquido, que é maior que no estado gasoso. Então, a intensidade das forças elas aumentam do gasoso para o sólido. Então, enquanto o sólido apresenta as maiores interações, líquidos, interações intermediárias, e o gasoso, baixa interação. Tá? Então, você percebe que a coesão no estado sólido, tá, é maior que no estado líquido, que é maior que no estado gasoso. Então, coesão é a força que mantém as partículas juntas. Repulsão é a força que mantém as partículas afastadas. Então, no sólido ou nos sólidos, a força de coesão é maior que a força nos sólidos, a força de coesão é maior que a força de repulsão. Nos líquidos, a força de coesão é igual à de repulsão, e no estado gasoso, a força de coesão é muito menor que a força de repulsão. Então, nos sistemas, nos compostos gasosos, tá? A força de repulsão é bem maior que a força de coesão, por isso que as partículas se mantêm sempre afastadas. Galera, então eu tenho aqui, tá? Aí a molécula de água. Então o hidrogênio aqui, ó, tá? O hidrogênio dessa molécula central aqui, ela está se ligando com o oxigênio dessa molécula periférica.
através dos dipolos. O oxigênio, por sobrar pares de elétrons aqui, ele tem uma região eletricamente negativa. O hidrogênio, eletricamente positiva. Então, fica positivo aqui, positivo aqui. Só que eles se unem por essa diferença de polaridade. Polo negativo do lado do oxigênio, atraindo polo positivo do lado do hidrogênio. Então, essa atração aqui gera essa interação entre essas duas moléculas de água. A mesma coisa acontece aqui. O lado positivo do hidrogênio atrai o lado negativo, né? E aqui gera essa outra interação. E essa interação que une o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra molécula, que nós chamamos de força intermolecular do tipo pontes de hidrogênio e interação de hidrogênio. Perceba, uma ponte de hidrogênio ela se estabelece toda vez que o hidrogênio se liga ao oxigênio, o hidrogênio se liga a flúor, o hidrogênio se liga a nitrogênio. De uma forma geral, eu posso começar a memorizar hidrogênio, flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Lê-se de cima para baixo na ordem, né, as interações do tipo flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, as pontes de hidrogênio, elas se estabelecem, elas se formam, tá? Quando o hidrogênio se liga com os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica: flúor, oxigênio e nitrogênio pela ordem. Então, essa molécula aqui, a molécula de água, ela é polar, mas é um dipolo especial. E esse dipolo especial, né, ocorre toda vez que o hidrogênio se liga a flúor, o hidrogênio se liga a oxigênio e o hidrogênio se liga a nitrogênio. E essa molécula polar se une através de pontes de hidrogênio, tá bom? Então, você tem aí as ligações, essas ligações que eu estou, essas estruturas aí, essas relações agora que eu estou colocando, você percebe que ela está ocorrendo entre átomos. Então, esta ligação que eu acabei de colocar aqui, contínua, tá? Essa ligação contínua, essa é uma ligação covalente, ligação intramolecular, ligação que ocorre entre o oxigênio e o hidrogênio da mesma molécula, dentro da molécula. Então, esta ligação que ocorre intramolecular, que estabelece entre o oxigênio e o hidrogênio da mesma molécula. Isso aqui é uma ligação covalente normal. Olha a diferença aqui, galera. Olha que essa ligação aqui é entre hidrogênio e oxigênio, mas ela se estabelece entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra molécula. Está aí a diferença, beleza? Então, pessoal, nós temos aí, tá, essa diferença entre essas moléculas, essas ligações aqui. Diferenciar uma ligação covalente normal de uma força intermolecular. A força intermolecular ocorre entre moléculas através dos dipolos elétricos. Dipolo positivo de uma atrai o polo negativo da outra. Agora, a ligação covalente ocorre dentro da molécula, tá? Através dos hidrogênios e oxigênio da mesma estrutura. Isso aí é ligação covalente. E aqui é ponto de hidrogênio, aqui é ponto de hidrogênio. Mas aqui não, aqui é ligação covalente normal. Beleza, galera? Então, ligação covalente normal. Quando cair numa prova para você, quando você aquece a água, que ela evapora, o que é que quebra? São as ligações covalentes normais? O que vai para a atmosfera é gás hidrogênio e gás oxigênio? Ou quebra as ligações, as interações, as pontes de hidrogênio, e o que vai para a atmosfera são moléculas de água, deixando a atmosfera úmida? Claro que que são as pontes de hidrogênio que se quebram. As pontes de hidrogênio se rompem e evaporam moléculas de água. As ligações covalentes são mais fortes do que as pontes de hidrogênio. Então, por quê? Porque nas ligações covalentes normais ocorre pelo compartilhamento de elétrons e as forças intermoleculares apenas pela atração entre os dipolos
elétrons. Beleza, pessoal? Valeu, então. A gente continua com as forças intermoleculares na próxima aula. Um abraço.